Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do livro do profeta Jeremias, nosso 120º encontro, através de Jeremias, capítulo 52, versículo de 1 a 16. Estes versículos devem ser lidos junto com o segundo livro de Reis, capítulo 24, versículo 20, até o segundo livro de Reis, capítulo 25, versículo 30. É o final, praticamente, do livro de Jeremias. Quer demonstrar que o profeta Jeremias estava certo quando anunciava a total submissão de Judá aos babilônios. Para os judeus, as regalias que Nabucodonosor deu ao rei Joaquim no exílio significavam uma esperança de libertação para todo o povo. Nesses últimos versículos do livro, quer mostrar a realização das promessas de Jeremias. Ouçamos nossa leitura. Sedecias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar. Foi rei em Jerusalém por 11 anos. Sua mãe chamava-se Amital e era filha de Jeremias de Libna. Ele praticou o que é mal aos filhos de Javé, da mesma forma que o rei Joaquim. Isso aconteceu em Jerusalém, Judá, por causa da ira de Javé, a ponto de Javé expulsá-lo de sua presença. Sedecias revoltou-se contra o rei da Babilônia. No 10º dia do 10º mês do 9º ano do reinado de Sedecias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegou com todo o seu exército até Jerusalém. Acampou perto da cidade, construiu torres de assalto em torno dela. A cidade ficou sitiada até o 11º ano do reinado de Sedecias. No 9º dia do 4º mês, a fome dominava a cidade e já não havia comida para o cidadão comum. Então abriu-se uma brecha na cidade. Todos os soldados fugiram de noite pela porta que fica entre as duas muralhas, junto ao jardim do rei. Havia caldeus vigiando a cidade por todos os lados. E os soldados tomaram o caminho do deserto. Mas o exército dos caldeus saiu em perseguição ao rei e alcançou Sedecias nos campos de Jericó, enquanto suas tropas se espalharam, abandonando-o. Prenderam o rei e o levaram até o rei da Babilônia, que estava em Rebla, no território de Emate, para que este decretasse a sentença contra ele. O rei da Babilônia matou os filhos de Sedecias diante de seus olhos. Matou também em Rebla todas as autoridades de Judá. Depois furou os olhos de Sedecias, prendeu-o com algemas e mandou-o para a Babilônia, onde o colocou na prisão até a morte. No 10º dia do 5º mês, que corresponde ao 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegou a Jerusalém Nabuzardã, funcionário da corte do rei da Babilônia, chefe da guarda. Ele pôs fogo no templo de Javé, no palácio do rei e nas casas de Jerusalém. Incendiou todos os palácios. A guarnição do exército dos caldeus, que acompanhava o chefe da guarda, derrubou as muralhas que rodeavam Jerusalém. Nabuzardã, chefe da guarda, mandou para o exílio o resto que sobrou do povo da cidade. Os que tinham passado para o lado do rei da Babilônia e o resto da multidão. Só deixou ficar uma parte dos pobres da terra, como trabalhadores das vinhas e pequenos lavradores. Este é o texto que nós vamos refletir. Lembrando, esse texto, Jeremias, deve ser lido com o segundo livro de Reis, 24,
capítulo 24, versículo 20, até o capítulo 25, versículo 30. Versículo 1. Sedecias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar. Foi rei em Jerusalém por 11 anos. Sua mãe chamava-se Hamital e era filha de Jeremias de Libna. Este capítulo é uma adição, como nós dizíamos, ao livro de Jeremias e uma cópia do segundo livro de Reis, da citação que eu já falei para vocês, com ligeiras modificações na lista dos exilados. Sedecias reinou de 597 a 587 a.C. Sedecias nasceu da mesma mãe de Joacás e foi o terceiro filho de Josias que subiu ao trono. Versículo 2. Ele praticou o que é mal aos olhos de Javé, da mesma forma que o rei Joaquim. Joaquim, irmão de Sedecias. Embora não se pode confundir com seu soberano e antecessor imediato, que se chamava Ioaquim, ele passou 37 anos na prisão e mereceu mais tarde o favor do rei da Babilônia. Joaquim reinou de 609 a 598 a.C. Lembrando que quem colocou Sedecias como rei de Judá foi o próprio Nabucodonosor. Versículo 3. Isso aconteceu em Jerusalém e Judá, por causa da ira de Javé, a ponto de Javé expulsá-lo de sua presença. Sedecias revoltou-se contra o rei da Babilônia. Este versículo introduz o relato da ruína de Jerusalém e da deportação de Judá. Como aconteceu com Joaquim, que se revoltou contra a Babilônia. A revolta de Sedecias provoca a invasão de Judá por Nabucodonosor. Versículo 4. No 10º dia do 10º mês do 9º ano do reinado de Sedecias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegou com todo o seu exército até Jerusalém, acampou perto da cidade e construiu torres de assalto em torno dela. A datação se refere a fins de dezembro de 589 a.C. Versículo 5. A cidade ficou sitiada até o 11º ano do reinado de Sedecias, isto é, de 587 a.C. O sítio durou praticamente 3 anos. Versículo 6. No 9º dia do 4º mês, a fome dominava a cidade e já não havia comida para o cidadão comum. A referência aqui é encontrada em Jeremias capítulo 39, versículo 2. Isto ocorreu, como diz o texto, no 11º ano, no 4º mês do reinado de Sedecias, isto é, em 387 a.C. Versículo 7. Então abriu-se uma brecha na cidade, todos os soldados fugiram de noite pela porta que fica entre as duas muralhas, junto ao jardim do rei. Havia caldeus vigiando a cidade por todos os lados, e os soldados tomaram o caminho do deserto. A porta entre as duas muralhas. Esta porta abria-se para o jardim do rei, que se achava na parte sudeste da cidade, como vimos em Neemias capítulo 3, versículo 15. Os soldados fugiram. Isso aqui nós vemos em Jeremias capítulo 39, versículo 4. Versículo 8. Mas o exército dos caldeus saiu em perseguição ao rei e alcançou Sedecias nos campos de Jericó, enquanto suas tropas se espalharam, abandonando-o. Os soldados, com o rei, tomaram o caminho do deserto, fugindo, isto é, o lado ocidental do Jordão. O exército, em pânico, desarticulado, abandona Sedecias, que vem então capturado.
pelos caldeus. Versículo 9. Prenderam o rei e o levaram até o rei da Babilônia, que estava em Ribla, no território de Emate, para que se decretasse a sentença contra ele. Podemos ver isso tudo em Jeremias capítulo 39, versículo 5. Ribla, cidade da terra de Emate, foi quartel-general do faraó Necal, que Nabucodonosor tomou na expedição que ele fez em Judá, de 588 a 586. Versículo 10. O rei da Babilônia matou os filhos de Sedecias diante de seus olhos. Matou também em Ribla todas as autoridades de Judá. A ação foi atribuída ao rei da Babilônia. Jeremias acrescenta o que não vemos no segundo livro de Reis, capítulo 25, versículo 7. O acréscimo: matou também todas as autoridades de Judá. Versículo 11. Depois furou os olhos de Sedecias, prendeu-o com algemas e mandou-o para a Babilônia, onde o colocou na prisão até a morte. O próprio rei da Babilônia castiga Sedecias pelo crime de não ter honrado o acordo de vassalagem assumido por ele, visto que foi o próprio rei da Babilônia que o colocou no local, no posto, destituindo Joaquim. A traição ocasionou a invasão da Babilônia, e o rei vem sentenciado por ter violado o acordo. Versículo 12. No 10º dia do 4º mês, que corresponde ao 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegou a Jerusalém Nabuzardã, funcionário da corte do rei da Babilônia, chefe da guarda. A datação cai em julho de 587 a.C. Em Jeremias, trata do 10º dia do mês. Este alto funcionário tem a missão de incendiar o templo e a casa do rei. Versículo 13. Ele pôs fogo no templo de Javé, no palácio do rei, nas casas de Jerusalém, incendiou todos os palácios. Isso significa que Jerusalém e o templo foram destruídos porque Sedecias não quis ouvir o profeta que pregava a submissão da Judéia à Babilônia, e assim se preservaria a terra de Judá. Mas era a vontade de Javé que assim ocorresse. Versículo 14. A guarnição do exército dos caldeus, que acompanhava o chefe da guarda, derrubou as muralhas que rodeavam Jerusalém. O mesmo encontramos no 2 Reis, capítulo 25, versículo 10. Versículo 15. Nabuzardã, chefe da guarda, mandou para o exílio o resto que sobrou do povo na cidade, os que tinham passado para o lado do rei da Babilônia e o resto da multidão, os desertores. Podemos ver Jeremias, capítulo 21, versículo 9. Javé pede ao profeta para falar ao povo: quem ficar na cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Quem sair e se entregar aos caldeus, que cercam vocês, continuará vivo, e sua vida será deixada como despojo. Versículo 16. Só deixou ficar uma parte dos pobres da terra, como trabalhadores das vinhas e pequenos lavradores. Podemos ver em Jeremias, capítulo 39, versículo 10º, segundo livro de Reis, capítulo 25, versículo 12. Jeremias diz, assim: deixou na terra parte da população indigente que nada possuía e ao mesmo tempo entregou a eles vinhas e campos. Então, esse é o nosso texto
é um texto que foi acrescentado ao livro de Jeremias, nesse capítulo 52. Esse capítulo 52, praticamente, tirando poucas diferenças, é o mesmo que nós encontramos, como eu havia dito no início, no segundo livro de Reis, capítulo 24, versículo 20, ao capítulo 25, versículo 30. Então, é praticamente uma duplicação do texto como forma de fechamento, né, da atividade do profeta, da ação de Deus, né, que é o Senhor da história, e ao mesmo tempo aquilo que realmente aconteceu quando Jerusalém veio destruída e o seu povo foi exilado. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.